Aleluias, a paz do Senhor, meus irmãos amados. Aqui quem fala é a missionária Zana e venho trazer o pão da vida nesse dia, o alimento espiritual para nós. Eu convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, do número 11, onde fala sobre o filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Então eu vou ler. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-o, e pondo-lhe o anel na mão e sandálias nos pés. E trazer o bezerro cevado, e matai-o então, comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vou ler até aqui, amados. Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o único em nossas vidas, nós não temos outro Deus além de Ti. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente, ó Pai. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor irá fazer. Venha nos perdoar, Senhor, pelos nossos pecados por palavras, por ações e por pensamentos, meu Pai. Tende misericórdia de nós, nos limpa e nos purifica, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje é falar sobre o filho pródigo. O filho pródigo é o filho insensato, né? Sempre me perguntava o que é filho pródigo. É um filho insensato. E o filho pródigo, ele pediu a parte da herança dele, né? E o pai dividiu a herança dele. E um detalhe, irmãos, que eu quero... E esse homem, ele tinha 2 filhos, né? E os 2 filhos pegaram a parte deles. Só que um pegou a parte dele e foi embora. E o outro ficou na casa do seu pai. E se nós vermos... Esse filho pródigo que pegou a parte dele e foi embora, ele gastou todo o dinheiro dele. Ele gastou tudo que ele tinha e gastou com bobeira, fazendo festa com amigos. O dinheiro ele só é difícil para ganhar, mas para gastar é muito rápido, né?
E nós podemos ver também, podemos comparar o filho pródigo, que é as pessoas que saem da presença do Senhor, que saem da casa do Senhor, que o Senhor ele dá presentes, ele dá dons espirituais, e as pessoas pegam a parte deles e vão embora. Então, esse filho pródigo, quando ele já não tinha mais nada para comer, mais nada para sobreviver, ele foi trabalhar numa fazenda. E lá ele tratava dos porcos, né? E fala que ele teve vontade de comer a comida dos porcos. E aí ele se lembrou e fala, né, que ele se lembrou, olha, ele desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Imagina, irmãos, nem a comida dos porcos ele não podia comer. E é uma lavagem, né? Nós falamos lavagem, né? A comida dos porcos. Nem isso ele não podia comer. Então, olha o estado que ele ficou. O estado que esse filho pródigo passou. Não tinha mais aonde ele achar recurso. E ele se lembrou da casa do pai dele, aonde ele tinha comida, aonde ele tinha bebida, tinha cama. E ele pensou, nossa, nem as pessoas que trabalham para o meu pai passam porque eu estou passando. Ele gastou todos os bens que o pai dele juntou. Imagina, o pai dele deve ter tido muito trabalho para juntar tudo que ele tinha. E o filho pediu a herança dele antecipado. E a herança fora de hora, ela é maldição. Ele recebeu antes da hora e ele não soube aplicar o dinheiro, essa herança dele. Ele gastou tudo em bobeira. E ele ficou sem nada, ele ficou pobre e perdeu tudo que ele tinha. No começo foi lindo, né, para ele, foi muito bom, que ele tinha liberdade, ele tinha dinheiro, só que quando acabou o dinheiro dele, acabou os amigos e acabou tudo. E ele ficou sozinho, que nem a lavagem dos porcos ele não podia comer. Então nós podemos ver que nós temos que ficar na casa do Pai. Na casa do Pai há bebida, na casa do Pai há comida. Na casa do Pai há o alimento espiritual para nós. Nós temos que ficar ali, amados. Temos que estar ali para nos encher com as coisas do Senhor e para nós não desejar pegar nossa parte e ir para o mundo. Porque lá o mundo não vai valorizar o que nós temos, o que Deus fez na nossa vida. E quando nós vamos ver, nós estamos pior do que quando nós chegamos na casa do Senhor. Então, não vale a pena nós fazer como esse filho pródigo, que gastou tudo que ele tinha. Aí ele se lembrou que o pai dele, na casa do pai dele, tinha abundância. E ele ali morrendo de fome. Então ele falou, levantarei-me e eu vou ter com meu pai. E vou falar para ele que eu pequei contra o céu e perante ele. Que ele já não era digno de ser chamado de filho. Agora, irmãos, nós podemos analisar. Imagina a tristeza desse pai que criou esse filho com tanto amor. E o filho achou que não estava bom. E queria a parte dele da herança e ele entregou e o filho foi embora. Imagina a tristeza desse pai que ele ficou porque o filho não estava ali com ele. A Bíblia não relata quanto tempo ele ficou fora. Mas ele foi para uma terra muito distante e desperdiçou tudo que ele tinha. E a Bíblia
não relata, mas esse pai deve ter sofrido muito. Será que ele não sentava todos os dias na frente da casa para ver se o filho não estava voltando? Porque quando fala assim, que ele foi, né, quando ele resolveu voltar para casa, levantando-se foi-se para seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai. Então, isso é uma suposição minha, que esse pai ficava todos os dias esperando pelo filho para ele voltar. Que todos os dias o coração dele ficava, hoje meu filho volta, hoje ele vai voltar para casa. Então, irmãos, e assim o Senhor, Ele é conosco. Quando nós nos afastamos da presença dEle, Ele anseia todos os dias a nossa volta para a casa dEle. E quando o pai, ele avistou o filho, ele correu. Ele fala assim, olha, e levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, recorrendo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ele correu de encontro ao pai dele e beijou o pai dele. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai, ele ficou tão feliz com a volta do filho, ele se alegrou tanto com a volta do filho, que ele chamou os empregados dele e pediu para colocar a melhor roupa no filho, porque com certeza o filho estava todo sujo, rasgado. Ainda perdeu tudo, né, que ele tinha. Estava igual um mendigo, eu penso, né? Porque senão ele não tinha pedido para trazer roupas. E depressa, trazer depressa a melhor roupa e veste-o. E colocou um anel. Então, olha, quando fala que o Senhor, os servos trouxe a roupa e vestiu-o, é isso que o Senhor quer fazer com você. O Senhor, Ele quer te levar de volta para a casa dEle. E Ele quer trocar as tuas vestes. Ele quer tirar as roupas sujas que estão manchadas pelo pecado. E quer colocar vestes limpas sobre você nessa hora. Aleluia. Ele quer colocar um anel na sua mão, assim como esse pai colocou na mão do filho. Ele quer colocar um anel de autoridade nas suas mãos nessa hora. Aleluias. E sandália nos pés. A sandália nos pés, irmãos, é a palavra do Senhor. É para você levar o evangelho do Senhor. E o pai se alegrou e disse, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se arrependido e foi achado, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a se alegrar, porque o filho havia voltado para casa. E o Senhor, Ele anseia pela tua volta, Rapandarabacandaraxai. O Senhor anseia pela tua volta. Você tem que voltar para a casa do Pai, do lugar que você nunca deveria ter saído. O Senhor, Ele te chama. E o Senhor, Ele espera todos os dias para você voltar. E fala que quando esse filho chegou, que eles se alegraram muito e fizeram uma grande festa. E o filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Aí o servo disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se, ele ficou irado, e não queria entrar. E saiu o pai e falava com ele, e ele respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, de teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas.
Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então, irmãos, o outro filho que ficou em casa, ele também recebeu a parte dele da herança. Porque se você ler lá no versículo 12, fala assim: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Então os dois receberam a parte deles. Só que um foi embora e o outro ficou. E quando o pai fez aquela festa para receber o filho que tinha voltado para casa, o outro teve ciúmes, teve inveja. E falou: mas olha, eu estou sempre aqui te servindo, o senhor nunca matou um cevado para fazer uma festa para mim. E às vezes acontece isso, irmãos, conosco também. Estamos ali na casa do Pai, tudo que é do Pai é nosso. E às vezes nós não recebemos porque nós não pedimos, porque nós não buscamos. E ele falou assim: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Tudo que está na casa do Pai é seu. Tudo que está ali é seu também. E às vezes nós não aproveitamos, e quando chega outro, o Senhor entrega. Aí nós temos inveja, temos ciúmes. Mas a herança são para todos. O Senhor repartiu, é para todos. O Senhor quer usar cada um na casa dele. Não é só fulano e só o Beltrano, mas são todos. Então que você venha tomar posse dessa palavra hoje. O filho pródigo, ele volta para a casa do pai. E o filho que ficou na casa do pai, ele toma posse da parte dele, da herança dele. E ele vai servir ao Senhor com tudo aquilo que Deus já deu para ele. Porque tudo que é do pai é dele também, é nosso também. E o pai falou: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Então tudo, nós estamos na casa do Senhor, estamos ali na casa do Pai e todas as coisas são nossas também. Amém? Que você venha ser abençoado com essa palavra de hoje, que o Senhor possa ter falado no teu coração nessa hora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.